Meu irmão, Thiago Reis, mais um acidente, você disse tudo, mais um acidente envolvendo ônibus, envolvendo MOV. Doideira, o que tá acontecendo, Thiago? Que pancada, Renato, desta vez 17 pessoas ficaram feridas. Pessoas pulando do ônibus em movimento, um cenário assustador. Uma batida violenta entre dois ônibus, Renato, agora pela manhã, logo cedinho, né? Todo mundo indo pro trabalho, ônibus lotado. Um dos ônibus vindo de Vespasiano, a gente sabe como é que é difícil a batalha da rapaziada do Morro Alto, né, Thiago? Fica lá na estação, pega o balaio lotado e ainda tem que passar por isso. As causas do acidente, Renato, ainda são um mistério. As causas ainda são um mistério. O que não muda, Renato, é a indignação do povo. É a passagem que não para de subir. 6 conto, pô. R$6 a passagem. É sempre uma tijolada para andar nesses ônibus. Olha, olha, o povo não aguenta mais, gente. Eu tava sentada no chão, né? E aí, no que a porta abriu, algumas pessoas caíram em cima de mim e eu bati o braço, a cabeça no ferro e o vidro estourou em cima da gente. Pulei do ônibus em movimento. Nossa vida está nas mãos, né, deles. O acidente entre os dois ônibus coletivos deixaram pelo menos 17 vítimas conscientes, que foram socorridas pelas equipes do SAMU. Elas foram levadas para o Hospital Risoleta Neves e Odilon Beres. Ao chegar no local, nós tínhamos 3 vítimas que estavam presas às ferragens do ônibus, uma vítima mais grave e outras 2 estáveis, porém com as fraturas um pouco mais complexas, que precisavam ser tratadas com uma certa urgência pelo risco de hemorragia. Então nós fizemos a retirada dessas 3 vítimas, mais uma vítima que estava no ônibus, que teve a traseira colhida, que também estava com umas fraturas um pouco mais complexas, foi tratada e essas já foram tratadas e conduzidas. Agora a gente aguarda recurso para conduzir as demais vítimas que estão estáveis, porém que sofreram algum trauma. As linhas que se envolveram no acidente foram a linha 500, que sai do Morro Alto em Vespasiano, e a linha 418, São Benedito, em Santa Luzia. A versão do primeiro motorista é que ele parou devido a um sinal existente na via. Em conversa com o segundo condutor do veículo, o veículo articulado, ele informou que deparou com o ônibus parado na pista do MOV, com o sinal aberto. Conversando com a BH Trans, ele relatou que o primeiro ônibus, o destino final dele é a cidade industrial. Portanto, ele não para nem nas cabines. Esse é mais um dos acidentes registrados em Belo Horizonte e na região metropolitana. Somente na última sexta-feira, 3 registros de acidentes na capital, no bairro Horto, Barreiro e no centro. Outra ocorrência de acidente registrada em Betim. No sábado, teve outro acidente no bairro Goiânia, aqui em BH. No total, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. A perícia esteve no local e imagens da câmera do olho vivo podem ajudar na investigação. A gente vai verificar para ver se ocorreu mesmo o fato de descer um condutor, porque essas são as informações que estão no local. Se tiver, aí vai cometer imprudência, aí vamos ver as medidas que vão ser tomadas. Gente, o que está acontecendo em Belo Horizonte, porque, Renato, não foi um acidente isolado. Aliás, muita gente pergunta, é o ônibus do Atlético? Não, é uma publicidade de um dos patrocinadores do Atlético que cola ali, faz aquela plotagem no ônibus e aí tem o escuro do Atlético. Tem nada a ver com o Atlético, o ônibus acidentado é o ônibus do MOV que faz a linha naquela via exclusiva ali da Pedro I. Agora, Renato, será que é só coincidência, Renato? Pois é. É a bruxa que tá solta nos balaios em Belo Horizonte, Renato? Geralmente não existe coincidências, né, Thiago? Algo, né, é o sistema falido. Vamos botar o dedo na ferida, é o sistema falido, né, Thiago? A gente tá vendo toda essa discussão aí por causa dos subsídios. A gente tá falando aí de 500, 700 milhões de reais que estão pedindo. Então o que o povo pede é um transporte de qualidade. Já que vai entrar essa grana toda aí, né? Qualidade é o baixar mínimo, né? a passagem, né, Renato? Pelo amor de Deus, pois é. Voltar pro 4,50, que já não é barato, não é, não. Mas 6 conto é um roubo. Olha aí, toda semana é 1, 2, 3 acidentes envolvendo ônibus, Thiago. Agora, graças a Deus, Deus tá botando a mão. Não teve vítima fatal até agora, mas a gente vai esperar. Renato, nós vamos esperar morrer alguém? Mas eu quero chamar a atenção para um outro item importante. Renato, a sobrecarga dos motoristas em Belo Horizonte. O motorista de ônibus está trabalhando no nível de estresse. Tem que ser trocador ao mesmo tempo. Absurdo, Renato. É o trânsito, já é uma loucura, normal. Aí vem, o cara trabalha como trocador,
O cara aguenta. O passageiro, que é sem educação, que é nervoso também, que já tá pé da vida, que tá pagando passagem cara, desconta tudo no motorista. Renato, é preciso que as empresas e que a prefeitura exija das empresas um trabalho com os motoristas de ônibus, Renato. São pessoas, são humanos. Ali não tem máquina, Renato. Ali não tem máquina. E é um trabalho difícil, né? Muito, Renato. E uma responsabilidade tremenda. Quantas pessoas estavam dentro desses ônibus hoje, Renato? Você alertou bem, a mão de Deus. Dezenas, é a mão de Deus, Renato. Dezenas. E outra coisa, né, Thiago? A manutenção, né? Cobrar também a manutenção desses veículos, né? Muitas vezes os pneus estão mais careca que nós dois, velho. Não tô falando que é esse caso específico, mas quantas vezes a gente já noticiou aí pneu que sai, roda que sai, com ônibus em movimento. Então tem que ter uma manutenção em dia, tem que ter um serviço de qualidade. O povo não é bicho para ser levado de qualquer maneira, né, E Thiago? o Alexandre Alves de Souza tá lembrando aqui no Instagram, Renato, no @seu-nome-seu-bairro, um fato importante. Thiago, o motorista, além do passageiro sem educação, do trânsito maluco, ainda tem que lidar com o cerol. Você me explicou outro dia, né, Renato? São as pessoas que não pagam passagem, né? Exatamente. A turma não paga cerol. passagem, a turma tem que pular, e ele é que tem que fiscalizar. E ainda tem que lidar com os roubos, Renato, porque muitas vezes são roubados, né? Os caras entram, levam o dinheiro e algumas empresas estão descontando do motorista, Renato. Aí é difícil, né? Aí é difícil. E muita gente falando também que os dois últimos acidentes envolvendo essa linha do 500 Morro Alto, hein? Né, esses acidentes todos envolvendo a linha 500, algo tem que ser, tudo isso tem que ser apurado, né? Cadê os órgãos aí que fiscalizam isso aí? Como é o transporte metropolitano, é o DR, né? Pô, pelo amor de Deus, velho! Tem que fiscalizar. A Rosivane Santos, o Renan Cássio, o Rodrigo Marques, a Virgínia Rodrigues, o José Afonso Sabino, o Davidson Júnior, o Alexandre Alves, que eu citei ainda há pouco, o Luan Santos, tá falando de Betim, a Eliane Lourenço, o Roberto Lúcio, a Aline Alves, o Paulo Roberto, que é motorista de ônibus. Tá dizendo, Thiago, anota aí. Olha o que está dizendo o Paulo Roberto, Renato. 80% de acidentes envolvendo ônibus é a carga horária pesada. 20% é manutenção. Ele é motorista, mora em Vespasiano. É uma declaração importante de quem está na lida. Repito, estão exigindo, estão colocando os motoristas de ônibus numa condição delicada, numa carga horária pesada. E é ser humano. É ser humano, Renato, e uma hora pifa, meu filho. Exatamente. E o Lucas Vilaça Mendes falou, Renatão, essa linha é 7,20 a passagem, não é nem 6 conto, não. R$ 7,20, Thiago. Que é o ônibus metropolitano. Veio do Morro Alto para Belo Horizonte. 7,20. Ninguém é caro merece. pra caramba, pô.